Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Conferência Nacional de Educação e os rumos do novo PNE. Bora lá? Bueno, gente, então vamos falar primeiro sobre o CONAI, o CONAI 2023-2024. O que é? O CONAI é a Conferência Nacional de Educação. Eu tive o maior privilégio de participar da etapa municipal de Pelotas do CONAI, representando a campanha nacional pelo direito à educação, e da etapa estadual no Rio Grande do Sul do CONAI, também representando a campanha. Né? E foi um momento ímpar, assim, de muito aprendizado, porque eu nunca tinha participado do CONAI, né? 10 anos atrás, quando aconteceu o CONAI, que começou a organização do Plano Nacional de Educação, que está em vigência agora, que começou em 2014 e termina em 2024, eu nem era professor ainda, nem tinha esses planos, nem tinha esse debate. Na época estavam acontecendo outras coisas, o Brasil estava pegando fogo, se vocês não lembram, né? Nas caminhadas de junho, pós-caminhadas de junho, e os debates sobre o CONAI e o PNE foram outros lá, que eu não tenho propriedade para fazer aqui, né? Mas bem, o CONAI, ele é o primeiro momento, a Conferência Nacional de Educação, ele é o primeiro momento em que a gente começa a debater os rumos de um novo PNE. É encaminhado um documento base para os delegados e delegadas, né, que podem ser pessoas que representam movimentos sociais, que representam as suas escolas municipais, estaduais, enfim, que são diretores e diretoras de escolas privadas e públicas. Tem uma gama de pessoas que são delegadas e representam diferentes setores e segmentos dentro do CONAI. Então é enviado um documento base que é feito pelo MEC. O Fórum Nacional de Educação chamou esse CONAI um tanto na urgência, porque acreditava, e eu defendo muito isso, acreditava que era necessário fazer o CONAI agora, diante de que a gente já vai chegar no final do prazo do último PNE e a gente precisava começar a debater isso. Infelizmente esse chamamento acabou ocasionando uma série de problemas dos municípios, né? Como aqui em Pelotas acabou sendo bastante atrapalhada a elaboração da etapa municipal e bastante antidemocrática também a forma como foi feita. Então isso deu uma certa bala na agulha para determinados grupos no campo da educação e secretarias de educação mais conservadoras e reacionárias fazer uma etapa municipal menos democrática e transparente possível. E essa transparência, essa democracia é necessária para a gente poder debater esse documento. Então, bem, eu vou trazer algumas impressões então, desse documento base que eu tive. Né? O documento base traz vários artigos que depois vão servir de metas para o PNE. Eu participei de quase todas as salas de debate no município de Pelotas, então tive várias visões, mas na estadual eu só consegui participar de um dos eixos. Consegui participar do eixo de políticas públicas. Há algumas questões aí no próximo PNE que talvez sejam interessantes e tem possibilidades e previsões, né? Primeira questão, que é a manutenção de algumas metas do PNE anterior que não foram concluídas. No PNE de vigência de 2014 a 2024, 90% das metas não foram concluídas. Eu já falei sobre isso aqui em vários vídeos, né? E é uma desgraça, a gente não conseguiu universalizar o acesso ao ensino médio, universalizar o acesso à educação infantil, não conseguiu aumentar o PIB da educação. Então algumas dessas coisas talvez elas se mantenham. Pelo que me parece, em um novo PNE, é muito possível que se mantenha algumas metas como diminuir o índice de analfabetismo no Brasil e não chegar a 10% do PIB. Uma das pressões que está sendo feita por vários movimentos sociais é que se coloque o PNE como base de 10% do PIB para ir aumentando até 14%. E muita gente que estava nas salas de debate e nas salas de eixo vem pleiteando por isso, mas eu acredito que talvez não vá ser possível. Que, de novo, o MEC vá colocar e o Congresso vá aprovar como base o PIB 7%, né, e chegar até 10%, que já era uma meta que levou 10 anos para não acontecer e possivelmente vai levar 10 anos para não acontecer de novo. Outra coisa importante, né, de dois eixos que chamam a atenção é o eixo de políticas públicas e de meio ambiente, que era o eixo 6. Eles têm nomes específicos que eu não vou recordar aqui. Né? Uma é a relação público-privada da educação, que parece estar sendo amplamente modificada. Né? Qual é a relação público-privada que a gente tem na educação hoje? Bom, a gente tem as grandes fundações e grandes conglomerados empresariais que estão dentro do MEC, fazendo lobby e conseguindo impor as suas políticas no campo da educação, mas isso talvez não se mantenha no PNE atual. E eu não estou dizendo que vai melhorar, eu estou dizendo que vai ser camuflado. A relação que está colocada hoje é uma relação de lobby direto.
é uma relação de privatização da educação, né? A gente tem aí o caso do ProUni, que é um caso emblemático, em que o governo paga bolsas para universidades privadas. A gente tem a relação das PPPs, né, como é no caso do Paraná, e que vai ser o caso aqui do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul começarão PPPs em que o Estado entregará a manutenção, somente a manutenção de infraestrutura para empresas privadas. No Paraná já está entregue a gestão, direção e coordenação pedagógica para empresas privadas educacionais. Então essa é uma relação de privatização que eles chamam de parceria público-privada. Como isso já está bem escancarado por vários intelectuais e pensadores de educação, acredito que essa pauta vai ser modificada. E o que eu entendo pelo documento base, e por muito que várias fundações e grupos que eu enfrentei lá no eixo colocaram, foi que haverá uma relação pautada em uma lógica filantrocapitalista, o que é pior ainda porque é muito mais difícil de entender. Para quem não sabe, o filantrocapitalismo ele é um conceito do Stephen Ball, né, e alguns outros autores que pensam sobre a privatização na educação. A ideia do filantrocapitalismo, né, na filantropia o sujeito faz ações sem esperar algo em troca. É um filântropo, faz doação, ação de caridade. É assim que tinha as escolas, por exemplo, católicas e religiosas no passado, né? Várias escolas famosas eram escolas de filantropia que as igrejas sustentavam, tá? E as pessoas que eram carentes, de situação de vulnerabilidade social, acabavam frequentando essas escolas. Muitas deixaram de ser públicas e viraram escolas privadas de elite, outras continuam públicas ainda, como é o caso de várias escolas especiais, né? De educação especial e algumas escolas de periferia. Dentro dessa lógica de filantrocapitalismo é diferente. Acontece um processo de filantropia, de doação para a sociedade, esperando um retorno. Então o que eu percebi pelo documento base, e pelo que alguns grupos estão pleiteando, é que hajam legislações, por exemplo, para a educação básica, para a graduação, para a pós-graduação inclusive, mas principalmente para a educação básica, muito parecidas com o ProUni. Então você vai ter lá, não é exatamente o voucher em que o governo compra uma vaga numa escola e paga a mensalidade do seu filho. É diferente, é em que o governo banca essa escola de uma certa forma, né? Ou que você faz uma inscrição lá, como o caso do ProUni, e você vai receber uma bolsa integral numa determinada escola. E a partir disso, esses grupos privados consigam criar várias escolas, universidades e espaços de chamar esses lugares de escolas filantrópicas. Só que a lógica de gestão, de coordenação e direção fica a cargo desses espaços privados. Então eles vão poder inserir aquilo que eles quiserem, enquanto o governo paga dinheiro público para que isso seja feito, né? No âmbito do eixo ambiental, há também algumas questões em debate, como disciplinas de educação ambiental, questões ambientais que estão sendo pautadas e que estão sendo bastante disputadas. Isso são só previsões, pessoal, tá? Então, para finalizar, eu acho que os caminhos para o novo PNE são mais ou menos por aí. Vamos ter a manutenção de algumas metas, vamos ter algumas metas que são novas e ousadas. Há um debate muito grande por parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação de avançar nas metas para não retroceder às anteriores que a gente tinha, e a gente tem uma nova lógica neoliberal e privatista se delineando para se mostrar dentro do PNE. Uma lógica que, na minha opinião, é bastante agressiva e muito mais perigosa porque ela tem uma linha muito tênue e fina de ser detectada. Então a gente tem que estar ligado por isso aí. Além do mais, para concretizar um novo PNE, a gente vai precisar avançar dentro do Congresso e avançar dentro do Senado. Então a discussão vai ser longa. A gente também vai ter que se defender aí de um projeto de lei da extrema-direita que busca prorrogar o prazo do atual PNE, ao invés de fazer o debate sobre o novo. Então tem alguns desafios pela frente. Bom, gente, esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal. Se você quiser apoiar o canal e o meu trabalho, faça um Pix a partir de R$1 para oleonardodeandrade@yahoo.com. Uma lua, um queijo e um beijo.